O bilionário fica horrorizado ao descobrir que a mulher que ama desapareceu repentinamente, mas ele não consegue encontrá-la. Há um dia, eles decidiram se divorciar. No entanto, Orhun estava preparado para levar Lyra numa viagem à França. Mas Lyra saiu secretamente da vila. Sem tempo para pensar muito, Orhun imediatamente procurou por ela. De repente, Asli o deteve e disse: "Por que você ainda não entende? Ela só quer deixar você." Asli disse que era exatamente isso que Lyra queria, mas despertou suspeitas em Orhun. Orhun perguntou como Asli sabia que Lyra havia deixado a vila. Asli respondeu que Lyra havia recuperado a memória há muito tempo e ela só queria deixar Orhun o mais rápido possível. Só então Orhun percebeu que Lyra havia recuperado a memória há muito tempo, mas não entendia por que ela queria se divorciar dele com firmeza. Até para salvar esse casamento, Orhun usou de todos os meios, principalmente a levou para a praia. Ele expressou que sabia que a Lyra, assim como esses grãos de areia, não poderia ser segurada em suas mãos, mas a qualquer custo ele nunca desistiria. Orhun diz que sempre esperará por Lyra. Ao ouvir a confissão afetuosa de Orhun, Lyra lembrou-se inconscientemente do passado. Essa foi a primeira vez que os dois se encontraram. Neste momento, Orhun começou a intensificar seu ataque. Ele segurou a mão de Lyra, dizendo que cada momento com Lyra foi muito precioso e foram todos momentos felizes, mais felizes em sua vida. Mas não importa o que ele dissesse, Lyra decidiu ir embora. Para ela, dor curta é melhor do que dor longa. Ela quer que Orhun se adapte à vida sem ela o mais rápido possível. Mas o que ela não esperava era que Orhun fizesse um último pedido. Ele esperava que Lyra pudesse ir para a França com ele, considerando ser a última viagem antes de se separar. Neste momento, duas mulheres más discutiam planos na vila. Asli parecia muito preocupado com a possibilidade de Orhun e Lyra não se divorciarem. No momento em que os dois conversavam, a senhora Essa apareceu de repente atrás deles. A mãe de Eda mudou de assunto, dizendo que ela e Asli ficaram aliviadas por Orhun finalmente estar livre daquela mulher. Ao ouvir isso, a senhora Essa não disse mais nada porque esse também era o resultado que ela queria ver. Quando viram Orhun retornar com Lyra, seus olhos se arregalaram, sem adivinhar o resultado final. A senhora Essa queria falar com Orhun em particular, mas Orhun falou primeiro e disse que queria preparar sua bagagem agora porque ele e Lyra voariam para o exterior nas próximas 2 horas. Quando as mulheres se perguntaram se Lyra e Orhun eram divorciados, Orhun disse que era apenas um pedaço de papel e que Lyra não sairia de casa após o divórcio. Quando Lyra recuperar a memória, eles começarão de novo. Assim que essas palavras foram ditas, todos ficaram completamente chocados. E Lyra ainda estava um pouco hesitante. Ela perguntou se Orhun realmente queria ir para a França, mas Orhun disse firmemente a Lyra para ir preparar sua bagagem. Ele já havia reservado as passagens de avião e eles partiriam em breve. Mas a conversa deles foi ouvida por Asli. Nesse momento, a empregada também contou a boa notícia a Omer, mas Omer sabia que Lyra ainda não havia contado a verdade a Orhun. Ele espera que esta viagem possa mudar a opinião de Lyra. Mas neste momento algo inesperado aconteceu. Asli conheceu Lyra secretamente e perguntou por que ela queria viajar. "Você disse a Orhun que está doente?" Lyra simplesmente não deu muita importância, apenas disse que Orhun queria começar tudo de novo. Mas Lyra ainda estava hesitante em viajar com Orhun. Asli expressou: "Eu apoio você mentalmente. Espero que você considere os sentimentos de Orhun, não deixe que ele se machuque novamente. Manterei este assunto em segredo para você." Essa conversa mudou completamente a opinião de Lyra. Ela tomou a decisão de sair secretamente da vila. Mas Lyra não suportava deixar Emir, essa era sua maior preocupação. Velhas lembranças vieram de repente à mente. Naquela época Leila ainda estava na mansão. Os 4 foram acampar juntos e pensando nisso, Lyra sentiu um desconforto indescritível. Lyra conheceu Emir e disse que agora ela teria que sair daqui por um tempo, mas Lyra esperava que Emir tivesse que ouvir Orhun e tentar estudar muito e comer bem. Ela continuou se desculpando com o menino, dizendo que queria muito estar com Emir. Emir não percebeu a gravidade do problema e continuou dizendo a Lyra para voltar para casa mais cedo. Quando Lyra saiu da sala, ela encontrou Omer. Ele sempre se sentia perturbado e aconselhou Lyra a contar a verdade a Orhun. Com a habilidade de Orhun, ele pode encontrar completamente a melhor equipe de médicos para ajudar Lyra a recuperar a memória. Mas vendo a atitude de Lyra, Omer sabia que não poderia aconselhá-la. A escolha está nas mãos de Lyra. Lyra então voltou relutantemente para seu quarto. Este quarto estava cheio de lembranças dela com Orhun. No momento em que ela estava perdida em pensamentos, Orhun voltou ao quarto, perguntou se ela estava pronta para ir. Eles haviam terminado de fazer as malas e estariam no aeroporto em meia hora. Ele estava prestes a sair quando Lyra o deteve, aproximando-se lentamente e ajustando a coleira de Orhun. Nesse momento os dois se entreolharam. Lyra havia terminado a última coisa que queria fazer.
Orhun ainda desconhece completamente as intenções de Lyra e ainda está interessado apenas na viagem à França com Lyra. Mas assim que ele saiu, Lyra não conseguiu mais controlar suas emoções. Orhun teria o carro pronto em 10 minutos. Quando voltou para procurar Lyra, não a encontrou mais. No momento em que estava confuso, viu um bilhete na cama, onde estava escrito: "Lamento não poder estar com você no futuro. Espero que você encontre alguém melhor." Orhun agora estava completamente preocupado. Não importava o que acontecesse, ele não poderia perder Lyra novamente. No episódio seguinte, Orhun percebe que Lyra recuperou a memória, mas suspeita que Lyra tenha seu próprio sofrimento, por isso está determinado a deixá-lo. Lyra estava pronta para sair desta cidade. Até vendeu tudo de valor. O bilionário não entende porque, embora sua esposa tenha recuperado a memória, ela ainda quer deixá-lo. Ficou claro que enquanto preparava o jantar, Lyra revelou suas falhas, mas Orhun permaneceu completamente inconsciente. Ele não sabia que tudo isso era plano de Asli. Ela havia manipulado deliberadamente a psicologia de Lyra, fazendo-a pensar que deixar Orhun era a escolha certa. A pobre Lyra estava andando sozinha na rua, quando de repente viu um menino sentado no canto. Ela se lembrou dos momentos com Orhun, e depois que Orhun soube que Lyra havia recuperado a memória, ele obviamente não acreditou em tudo que Asli disse. Mas não houve tempo para pensar muito. Para Orhun, o mais importante agora era encontrar Lyra. Orhun ligou para seus subordinados, esclarecendo a situação que Lyra havia saído há apenas meia hora, então provavelmente ela não poderia ter ido muito longe ainda. Ele pediu a seus subordinados que verificassem as câmeras de vigilância num raio de 5 quilômetros da área ao redor da vila. As duas pessoas passaram pela mesma estrada, uma após a outra. Neste momento, Lyra já havia chegado ao parque. Olhando para o cenário familiar aqui, ela se sentiu perdida e desamparada. Eles vieram aqui uma vez com Emir e comeram algodão doce juntos. Embora tenha sido um passeio bastante comum, foi o momento mais feliz de Lyra. Ela não queria fazer Orhun sofrer, então escolheu deixar Orhun. Neste momento, um velho apareceu de repente. Olhando para o rosto triste de Lyra, o velho curioso se aproximou e perguntou se ela estava bem. Lyra também precisava de alguém para conversar. Ela desabafou todos os seus sentimentos e contou o motivo pelo qual ela e Orhun não podiam ficar juntos. É claro que eles se amam, mas o destino sempre gosta de pregar peças neles, então Lyra teve que deixá-lo. Ao ouvir isso, o velho disse significativamente: "Todo mundo tem momentos sombrios, como minha esposa muito falecida. Eu estava ao lado dela quando ela estava gravemente doente. Caminhei com ela pela jornada final da vida. Mesmo que eu não queira desistir, só posso aceitar isso com calma." A história do idoso é muito parecida com a situação atual de Lyra, mas ela optou por fugir. Mas na verdade, ela não sabia que não estava doente. Neste momento, Asli ainda estava na vila, regozijando-se porque o plano deu certo. Ela espera que Orhun não encontre Lyra. Enquanto ela conversava com a mãe de Eda, essa apareceu de repente. Para Dona Essa, o desaparecimento de Lyra não é nada, afinal, aos seus olhos, Lyra é sempre quem causa problemas para esta família. Seria melhor se Lyra saísse da vila. Nesse momento, Lyra descobriu repentinamente que na pressa de partir não trouxe dinheiro. Lyra tem apenas uma bússola, lembrança que seu falecido pai deixou para ela. Este é um objeto valioso. Lyra ponderou muito antes de tomar uma decisão. A qualquer custo, ela deve deixar esta cidade. Ela só podia ir à joalheria, mas também hesitou muito em frente à porta. Nesse momento, o patrão descobriu Lyra e imediatamente se aproximou para perguntar se ela precisava de ajuda. Lyra pegou a bússola e perguntou por quanto poderia vendê-la. Mas um item tão antigo leva tempo para ser valorizado. Várias dezenas de minutos se passaram. Lyra parecia um pouco preocupada. Nesse momento, o patrão se aproximou dela e perguntou por quanto ela queria vender. Ao mesmo tempo, ele também olhou para fora como se estivesse esperando alguma coisa. Por fim, Lyra e o patrão chegaram a um acordo. Ela também disse que voltaria depois de uma semana para resgatar essa bússola. Lyra espera que ele não venda para mais ninguém. Após receber o dinheiro, Lyra se preparou para sair. Mas neste momento, quando Lyra ergueu os olhos, Orhun apareceu de repente na frente dela. Lyra agora estava completamente confusa. Ela sentia que por mais que tentasse, não conseguiria escapar dos braços de Orhun. Acontece que antes disso Orhun havia pensado em todas as possibilidades. Ele disse a Omer para ir até o quarto verificar se a bússola ainda estava lá. Normalmente Lyra sempre aguardava. Com certeza, Omer não conseguiu encontrar seu relógio de bolso. Orhun imediatamente pensou que se Lyra não tivesse dinheiro com ela, ela teria que vender o souvenir de seu pai. Orhun disse apressadamente a seus subordinados para entrar em contato com joalheiros próximos com antecedência e enviar-lhes uma foto da bússola. Após cuidadosa inspeção, o patrão ligou imediatamente para Orhun, e ele foi à loja assim que recebeu a notícia.
Orhun se aproxima de Lyra e diz que ela lhe deve uma explicação. Finalmente ele encontrou Lyra, ele tinha tantas perguntas e queria que Lyra respondesse a essas perguntas. Mas antes do questionamento de Orhun, Lyra ainda pretendia esconder. Quando ela estava prestes a sair, ela foi parada. Orhun continuou a questionar. Você não pode ir a lugar nenhum sem me dar uma resposta. Por que você recuperou suas memórias, mas ainda quer me deixar? Sob o questionamento de Orhun, Lyra pensou muito, apenas respondeu friamente. Essas memórias não importam para mim, eu nunca amei você. Essa frase chocou Orhun, Lyra estava negando seus sentimentos. No episódio seguinte, Orhun ainda não acreditou no que Lyra disse. Quando voltou para a vila enlouqueceu e perguntou friamente a Asli e Homer o que eles estavam escondendo. Quanto a Lyra, ela vagou pelas ruas até escurecer e encontrou um hotel, mas parecia que estava em perigo. Assim que encontrou sua esposa, o bilionário ficou muito chocado porque ela disse que não o amava. Lyra disse francamente que nunca sentiu nada por ele e que as lembranças entre eles não eram nada. Quando ela estava prestes a sair, foi parada por Orhun, que disse não acreditar no que Lyra disse. Mas por mais que ele tentasse persuadir, Lyra já havia se decidido, chegou a dizer palavras que magoaram Orhun. Conhecer você foi o maior erro da minha vida, espero que você possa me libertar. Essas palavras foram como uma adaga direto no coração de Orhun. Mas ele ainda tinha uma vaga sensação de que as coisas não eram tão simples. Orhun voltou com raiva para a vila. Asli se aproximou dele e perguntou se ele havia encontrado Lyra. Isso deixou Orhun muito irritado. Ele alegou que Asli sabia de outra coisa, mas ela não lhe contou. Por que você não me contou antes que Lyra havia recuperado a memória? Asli tentou explicar que mesmo Lyra tendo recuperado a memória, ela ainda queria deixar Orhun, provando que não amava Orhun. Orhun não quis mais falar bobagens com ela e chamou Homer ao escritório. Olhando para a aparência fria de Orhun, Asli suava de medo. Se Orhun descobrir a verdade, seus planos desmoronarão. Então Orhun perguntou a Homer, forçando-o a explicar tudo. Orhun quer saber quando Lyra recuperou a memória. Mas neste momento Asli abriu a porta e entrou, mudando deliberadamente o assunto da conversa. Mas Orhun não se importou e expulsou Asli friamente da sala. Vendo Homer cheio de hesitação, Orhun mudou sua estratégia e disse: eu sei que você considera Lyra como sua irmã. Eu também. Eu realmente quero proteger Lyra. Mas agora que ela está vagando pelas ruas, você quer deixá-la sozinha lá fora? Ao ouvir isso, Homer decidiu contar a verdade. Não muito tempo atrás, Lyra foi diagnosticada com uma doença terminal. Orhun finalmente descobriu por que Lyra foi embora. Nessa época, a pobre Lyra caminhava sozinha pela rua, mas não tinha para onde ir. Ela precisava encontrar um hotel, mas nunca pensou que enfrentaria um desastre por causa dessa decisão. O dono olhou para Lyra de cima a baixo, viu Lyra andando sozinha, sua figura e rosto também eram lindos. De repente ela teve um pensamento maligno. Depois de levar Lyra para dentro da sala, ela tentou fazer com que Lyra relaxasse a guarda. Depois disso, ela saiu do quarto e ligou para alguém, dizendo que havia preparado uma surpresa para ele. Dessa vez ele com certeza ficaria satisfeito, porém, o preço também seria o dobro do preço normal. Deste lado, depois que Orhun descobriu a verdade, ele entendeu completamente as estranhas expressões de Lyra. Depois disso, ela saiu do quarto e ligou para alguém, dizendo que havia preparado uma surpresa para ele. Dessa vez ele com certeza ficaria satisfeito, porém, o preço também seria o dobro do preço normal. Deste lado, depois que Orhun descobriu a verdade, ele entendeu completamente as estranhas expressões de Lyra. Observando Orhun sair correndo da vila, Asli também percebeu que seu plano estava prestes a falhar. A governanta também foi ao quarto da senhora Esra, relatando-lhe que Orhun e Homer haviam terminado de conversar. Quando ela viu Orhun saindo correndo, ela adivinhou que algo estava acontecendo que eles não sabiam. Ela imediatamente pediu ao mordomo que ouvisse a situação. Asli estava discutindo com a mãe de Eda. Se Orhun soubesse a verdade, tanto Asli quanto ela terminariam mal. A mãe de Eda pede que ela procure um médico para apagar todos os registros médicos falsos de Lyra. Eles precisam fazer isso rapidamente e não deixar lacunas. Neste momento, Lyra desconhecia completamente as convulsões na mansão. Ela não queria desistir de Orhun, mas ir embora foi a melhor maneira que conseguiu pensar. Ela não sabia que o dono do hotel havia chegado a um acordo com o cliente. Esta noite, Lyra é uma presa atraente aos olhos deles. Então, uma figura apareceu no corredor. Ao ouvir passos suspeitos do lado de fora, Lyra ficou preocupada e perguntou em voz alta quem era. Mas o convidado não respondeu. Quando a maçaneta da porta girou lentamente, Lyra caiu em estado de extrema tensão. Mas felizmente quem veio foi Orhun. Acontece que depois que os dois se separaram durante o dia, Orhun ordenou que seus subordinados seguissem Lyra. Obviamente Orhun não permitiu que Lyra ficasse sozinha lá fora.
Ele jurou inúmeras vezes que definitivamente protegeria Lyra e não a deixaria se machucar novamente. X. Orhun olhou para Lyra com carinho, ele tinha tanto a dizer. No segundo seguinte, ele abraçou Lyra com força e disse que levaria Lyra para casa. Não faça bobagens, não importa quanto tempo lhe resta, estarei com você até o último momento. Encontrarei o melhor médico para tratar você. Depois de ouvir isso, Lyra não conseguiu mais controlar suas emoções. Enquanto Orhun estiver aqui, Lyra terá o apoio mais forte. Os dois se abraçaram com força. No episódio seguinte, ao sair do hotel, Orhun apenas lançou à senhoria um olhar frio que a fez estremecer. Asli pediu ao médico que destruísse as provas, mas ele exigiu uma grande quantia em dinheiro. Orhun leva Lyra à praia e diz que nunca a abandonará.